promessa é promessa cumprida. Eu prometi pra você um presente. E o presente lá nos stories mais pedido foi o esboço dessa ministração aqui sobre identidade, Daniel. E vamos lá. Eu sempre começo as minhas ministrações com um quebra-gelo, falando sobre a palavra de Deus e a importância da palavra de Deus. Às vezes, antes de começar a dizer sobre a importância da palavra de Deus, faço uma dinâmica, uma brincadeira, algo pra chamar a atenção delas para mim ouvirem e prestar atenção. Depois eu falo pra elas a importância, como a palavra de Deus é mágica, para que elas possam prestar atenção naquilo que é mágico que nós vamos contar aqui. Depois, a gente começou a contar a história, a dizer para as crianças sobre a história de Daniel e os seus amigos lá na Babilônia. Só que eles não eram da Babilônia. Eles estavam na Babilônia. Por que eles estavam lá? E aí que entra uma parte chave da nossa introdução da mensagem. Eu disse pra elas que o povo de Israel foi pra aquele lugar porque estavam escravizados. Sim, eles foram levados como escravos. Mas eles não foram levados somente porque estavam escravos, mas escravos também dos seus pecados. Uma introdução bem pontual para que as crianças possam entender que os nossos pecados geram consequências. E aí eu trouxe este recurso que eu mesma fiz. Observa que é um ciclo com velcros. E eu fui falando pra elas. Por que o povo de Israel estava lá? Porque abandonou a Deus. Porque eram mentirosos também. O povo de Israel foi para Babilônia porque não eram obedientes, porque adoravam outros deuses e ainda namoravam antes de casar. Sim, o povo de Israel estava lá por causa dos seus pecados. Expliquei pra elas que o pecado faz a gente ficar totalmente escravos. Sim, escravos dos nossos pecados. E para dar continuidade na mensagem, eu fui explicando pra elas ainda mais sobre a situação de Daniel na Babilônia. Pra elas que Daniel e os seus amigos foram escolhidos a dedos, pois o rei disse que queria que escolhesse jovens que fossem da tribo de Israel. Sim, bonitos, inteligentes, mas que também fossem crentes. Porque afinal, o povo da tribo de Israel era pessoas que criam em Deus, pessoas com inteligência, porque elas liam a palavra de Deus e ficava muito inteligente. Depois, continuei contando a história que você já conhece. Fui falando pra elas que Daniel e os seus amigos, foi convidado para comer dos manjares do rei. Mas eles sabiam que não podiam comer daqueles manjares, porque eram comidas sacrificadas a outros deuses. Mas que Daniel foi muito esperto. E Daniel pediu ao seu chefe para lhe conceder alguns dias, 10 dias, para comer uma comida diferente. E não se alimentar daquilo que era do banquete do rei. Ao contar toda a história que você já conhece e sabe com certeza como é, depois eu fui traduzindo esta mensagem para a atualidade das crianças. Eu disse para elas que assim como no tempo da Babilônia, nós também estamos em um sistema babilônico. Expliquei para elas que existe coisas que podem nos roubar a nossa identidade. Como, por exemplo, no sistema de hoje, que é um sistema que está roubando a identidade de muitas crianças. E aí eu trouxe o vilão do tempo. Vou colocar a fotinha aqui para vocês verem. Nesta parte, eu falei sobre o vilão do tempo. Eu falei pra elas que o vilão do tempo, ele rouba a nossa identidade. É lá, através desse vilão do tempo aqui, que está as pessoas que querem nos fazer mal, mudar até o nosso nome. Mudar quem a gente é de verdade. E aí foi quando eu trouxe este coração aqui, com as setas, dizendo pra elas que lá, através deste vilão do tempo, setinhas vão entrando no nosso coração. Como assim setinhas vão entrando no nosso coração? Setinhas que vão dizendo assim: Deus não te ama, papai e mamãe não te ama. Por quê? Porque não faz o que você quer. Você pode ser o que quiser. Está lá no sistema do vilão do tempo. E aí eu fui falando pra elas também sobre todas essas setas. Coloquei o Jesus e fui falando com elas que Jesus poderia libertar elas desse sistema, arrancando todas as flechas do coração, trocando agora por algo lindo, palavras de afirmação, dizendo que elas são amadas, que elas são escolhidas por Deus e que se ainda que o universo inteiro não os ama, Jesus a ama. Eu fui pegando as gotinhas do sangue desse mesmo recurso visual e colando ali em cima das manchinhas e virei, transformando um coração novo e arrancando todas as correntes da nossa vida, porque o sistema não pode nos dominar. De repente, eu tirei, essa ideia veio ali na hora, tá? Todo o aparelhamento do irmão que estava vestido do vilão do tempo e segurei na mão dele e falei: e Jesus te chama para fazer algo novo e anunciar que ele está voltando. E o irmão saiu andando pelo corredor da igreja. Foi muito, muito lindo. Para finalizar a mensagem, eu trouxe este recurso aqui, onde este recurso fala da proteção, da base, porque para ser protegido de perder a identidade, nós precisamos de estar unidos. Quem?
tias do Ministério Infantil, igrejas no todo e família, papai e mamãe. Tive uma ideia ali na hora também de colocar uma criança ali no meio e cada um ir cercando a criança, protegendo das setas que vêm do sistema babilônico. E essas setas estava escrita ideologia de gênero, estava escrito depressão, estava escrito mentira. Concluímos com a mensagem da cruz, dizendo que Cristo nos chamou para ser livre dos nossos pecados, livre do sistema que não pode nos controlar. E é por isso que ele ressuscitou. Concluir a mensagem levando para a cruz de Cristo não tem falha. Afinal das contas, nenhuma outra mensagem pode salvar, curar e libertar, a não ser a mensagem da cruz. Agora vai uma dica para você. Mesmo que você pegue um esboço de alguém, lembre-se, a tua unção, o teu jeitinho é único. Deus te chamou de forma especial. E é por isso que você é escolhido de Deus. E você não pode imitar os outros. Seja sua própria identidade. Autêntica, não seja cópia.